do Sonic. Sim. Aí ele falou que o pessoal vai gostar do redesign. Mas o filme até foi adiado. Foi? Não, deu mesmo. Não tinha como não ser adiado, cara. A reação da internet dele quando lançou essa bosta Foi muito ruim. Não, muito ruim sou eu. Ele tá estando. Já fiz fundamentos da computação digital. É com a G1. É Da difícil. G1. Bora fazer a Cássia. Ah, Vai Marcelo. fazer? Vou. Vamos, então. É difícil. Tá bom. Não, Faço pô, você ideia. é com a G1. É. Então não, vamos lá. Então, fechou. Para isso de graça. O André tá rindo porque é verdade. Não, o problema do Angé é aquele trabalho do final lá que. Pra fazer aquela máquina, fazer aquele. Mas é arquitetura. Mas é cara. arquitetura. Quem andasse 50 anos, que ainda foi com ele. Eu fiz arquitetura com ele também. Ah, pera. Foi maneiríssimo, tá? Eu gostaria de ter feito. Foi maneiríssimo. A arquitetura com a Geo foi maneiríssimo. Assim, eu fico muito triste porque eu não ter QI o suficiente para poder ter Tu comprado. sabe, tu que vai dar aula de introdução à programação, você mais sabe histórias gírias. Só que não. Quem te dera, né? Mas dormiu na conta? Só Eu acho que só eu sei que falta um esse cara. doutorado e um concurso. Não precisa não. Cássia, não puxa com ele. Você pode Esse fazer, sábio não puxa com ele. pode fazer como substituto. Você só precisa de uma graduação. A graduação você tem, né? Eu Irmão acho do Bruno. Mas meu curso ainda não foi aprovado, ainda não foi. Não é aprovado, não. Aprovado é o que ele foi. Não fala isso pra mim. É um nomezinho assim. Ou seja, Tá em análise ainda. a É um minha- PCMT da vida. a minha pergunta é a seguinte: se eu te der um diploma, eu posso te dar um de mestrado? Eu consigo fazer isso? Ah, bom, é só isso que me importa. Se você, na verdade, vai sair com um diploma de letras, eu dou a Tá com mínima. cara de muito confiança. Não. É porque meu curso é tipo Vai o fazer PCMT. concurso, Foi o também primeiro consegue. criado e ele foi aprovado Não. pelo MEC, mas ainda não é. Toda dúvida É um se faz nomezinho que, tipo assim, tá Sim, consolidado. Tá. Então vamos lá, pessoal. Vou terminar hoje o 802.11, vou começar o 802.11 ou E ou S, o que eu achar o slide primeiro, tá? Então, a gente tinha falado na aula passada sobre DCF, Distributed Coordination Function. Vou ficar aqui desse lado para que vocês possam ver os slides. Estão aqui, tá? E a gente falou sobre Distributed, como é que é controle de acesso ao meio no 802.11. Só que a gente viu também que esse controle de acesso ao meio não era o que na prática a gente usava. O que a gente usava, né, é o PCF. O PCF, ele sendo... Ninguém tá interessado não, mano. Eu consigo ver aqui. Ninguém se importa. Eu tô aqui porque eles são obrigados. Troca. Ele se importa, viu? Então, assim, e como a gente falou na aula passada, o PCF ele não é obrigatório. Ele é opcional ao padrão do 802.11, mas na prática todo mundo usa o PCF. Como eu falei também na aula passada, o PCF usa a técnica de poleamento, ou seja, de pedir se uma estação deseja transmitir ou não. Uma diferença fundamental entre o DCF e o PCF é que o DCF, no PCF, a estação só se comunica com o Point Coordinator, ou o que a gente conhece como AP físico. Esse material tá melhor em qual livro? É melhor do Canibal, porque o Curoso ele nem cita essas siglas. Cara, eu li do padrão. Eu tenho um material que eu vou jogar pra vocês, né? Mas eu vou ler do padrão. No Canibal tá bem melhor. Já fez design? Não, vou fazer também. Só existe Canibal. Nesse período? Não. O capítulo de camadas de enlace, na seção 6, fala sobre camadas de enlace sem fio no Canibal. Se eu não me engano, capítulo 3. Tá? Então, né? Ou seja, é usado somente em redes infraestruturadas, né? Porque em rede não infraestruturada não tem AP. E eu vou sempre tentar usar isso aqui. Faz muito mais sentido você ter um acesso controlado para você planejar aplicações de tempo real. Aplicações que disputam acesso ao meio, né? Quando você disputa o acesso ao meio, aplicações de tempo real ficam prejudicadas. Ou seja, por que ele é opcional? Porque o PCF roda em cima do DCF. Vamos lá agora, que a giripoca vai criar. Caveira pra caceta. Caveira com twist carpado. Tá? Pô, esse é maneiraço. É. Então, como é que eu vou dividir o tempo
do PCF. Eu vou dividir no que eu chamo de superquadro. O que é um superquadro? Como é que alguém ganha controle de acesso ao meio do DCF? Silêncio constrangedor. É o sorteio lá, você escuta, vê se não tem ninguém falando. Mas eu espero quem? Antes de ouvir primeiro. Um IFES. Qual o IFES que é o IFES do DCF? Qual é o IFES do PCF? Exatamente, né? Por quê? Todos os tabelas. Né? Então, qual é menor? Pelo menos PIFs ou DIFs? PIFs é menor, justo. Então, na verdade, o que eu faço é o seguinte, eu sou o AP ele vai entrar. Como é que funciona isso para correlacionar com o DCF? Na verdade, eu vou chegar aqui, eu como AP vou fingir que sou uma estação normal e eu vou disputar acesso ao meio, com todas as outras estações. Como eu espero menos tempo, provavelmente eu vou ganhar um acesso ao meio. Se eu provavelmente vou ganhar um acesso ao meio, o que eu faço para que as outras estações vejam se o meio está ocupado ou não? Fala. Aí qual é a estrutura que é alimentada para garantir que o acesso, que as outras estações não vão? Qual é o nome da estrutura de dados que eu coloco um númerozinho lá, que eu coloco a duração para garantir que ninguém vai acessar o meio enquanto eu estou falando? Está escrito ali. Vocês nem colocam. Isso, é o NAVE. Né? O NAVE é aquela estrutura... Eu não lembrava, eu vi isso hoje de manhã. E assim, se não é o NAVE, qual a estrutura de nível físico que eu uso? Qual aplica... Estrutura não, mas qual é a técnica de nível físico que eu utilizo para verificar se o meio está ocupado ou não? Qual é o nome disso em rede sem fio? Qual é o nome disso em rede sem fio? É o CCA, Clear Channel Assessment. Uma vez mas normalmente a gente vai fazer alocação no NAVE. Então o que o AP faz? Eu vou disputar acesso ao meio, ganhei o point coordinate no caso. Ganhei acesso ao meio, beleza. Eu aloco esse NAVE gigante. Esse NAVE gigante a gente chama de superquadro. É como se fosse um pacote de tamanho gigante que eu vou dividir em dois períodos. O período sem contenção e o período com contenção. Esse período sem contenção é o período que eu vou ser controlar pelo PCF, que é o período que o AP vai determinar, onde nesse período acontece poleamento. Para que as estações que não possuem PCF possam alocar meio, né, possam se comunicar dentro da rede, ou para que eu possa pegar mais banda, caso eu necessite, eu entro em DCF. Eu tenho um período chamado período com contenção. Contenção é disputar acesso ao meio. Sem contenção é você lutar, você ser condenado pelo AP. E aí, como é que eu inicio esse período livre de contenção? Né? Beacon. Ou seja, o que o Beacon faz já? Ele avisa que tem um AP ali, faz a reserva do recurso, faz a sincroniza e ainda troca diz se tem alguém, se tem pacote guardado esperando para alguém. E diz se tem mais, também diz as capabilities dos seus devices. Quais são os... Esse é o nome certo que eu estava aqui. Tá. Então, essa coisa. Então, como é que os quadros, como é que as estações que vêm no DCF vão ver o PCF? Como um pacote gigante. Como as estações que têm PCF veem o superquadro, com um período que eles têm que mandar dados para o AP. Então, isso é o PCF. É assim que funciona. Calma, mas essa é a coisa mais ridícula do mundo. Vai ser feito para ser idiota. Então, quando você está em PCF e não é o seu turno de ser poleado, o que você faz? Isso economiza energia. Então, essa coexistência vai evitar que o point coordinator, né, que o AP aloque o meio só para tráfego de retardo limitado, ou seja, só para tráfego planejado, né, e o meio ocupado no final do superframe. O point coordinator é uma estação qualquer outra. Ou seja, depois do superquadro, eu tenho que esperar um tempo, tenho que esperar um back-off. Ou seja, o superquadro, essa mega estrutura de tempo que eu aloco, ele
não é contínuo. Então, eu estou sempre disputando acesso ao meio. E aí, aquela coisa, né? Eu vou esperar diffs, né? Como o pifs é menor do que o diffs, né? Eu vou dar prioridade para o coordenador. Nenhuma estação transmite em modo DCF antes do coordenador. Ou seja, isso é de próprio, isso é de propósito. E as estações vão alocar os seus naves som disso. E aí eu vou mandar um beacon e vou mandar um outro pacote chamado CFEnd. O CFEnd é quando eu termino o período livre de contenção. Isso vai funcionar para que você tenha, por exemplo, dois APs de rede diferentes usando a mesma faixa de frequência. Isso. Ou você tem um AP e Eu estou disputando espaço. É uma merda? É uma merda. Dá problema? Dá problema, mas é factível. Agora, tem problema de colisão que você não resolve. Não, mas isso só funciona se você já acessou a rede, tá? Se você tem dois APs que funcionam dentro da mesma rede, dentro da mesma faixa de frequência, ou seja, dois APs do HSINSEC têm uma área em comum. Se você tem dois APs de áreas diferentes, tudo que vocês iam fazer é colidir mesmo. Eu ia torcer para que o esquema de salto de frequência não desse colisão. Porque eles não iam saltar O juntos. inteligente é você colocar num canal diferente. Mas, por exemplo, a minha madeira tem um computador muito velho. De 2008, sei lá. Funciona até hoje. Lindo, maravilhoso dela. A rede dele é G. Ela pegou a Live Team. A Live Team funciona na faixa 2.4 e 5 GHz. Quando o AP muda automaticamente para 5 GHz, a rede dele cai. Canal. 1.6 e 11. Tá, não, sim, tudo bem. Perfeito. E aí eles conseguem coexistir sem colisão. Tá, justo. E como é que vai funcionar o dado? Uma vez que o coordenador já alocou o meio, ele funciona no sistema de pooling. Aí eu vou ter dois tipos de dados. O CFPOL com sem dados e o CFPOL com dados. Então eu mando o CFPOL. O que é o CFPOL? Sou eu, AP, perguntando, tem algo para transmitir? Aí no CFA que você vai usar o piggyback. O que é o piggyback? Vocês viram na disciplina passada, que é o ato ou ação de uma mensagem, você anexar conteúdo para você mandar uma mensagem só. Então, Cláudio, por que tem CFPOL com piggyback? Imagina que eu estou aqui falando com o André quer transmitir para o Fábio. O André pode transmitir para o Fábio? No DCF pode, no DCF não. Ele só transmite para mim. Então o André quer transmitir para o Fábio, ele diz, quero transmitir, eu dou CFPOL, ele me dá um CFA aqui com piggyback, eu pego esse negócio, o André dorme. Aí mudei de turno, aí eu perguntei pro Sábio, tem algo para transmitir? Sábio, tem algo para transmitir. Aí eu vou mandar pro Fábio, tem algo para transmitir? Eu mando em piggyback a mensagem que o André mandou. Ou seja, eu não desperdiço mensagem. Por isso eu vou usar e abusar do piggyback. Cláudio, e se eu tiver que fragmentar? Aí eu começo a trocar esses fragmentos um a um dentro do call. Aí uma vez eu vou aguardar CIF, e olha só, a partir de agora, dentro do período de contenção, eu só aguardo CIFs. Eu não estou aguardando PIFs internamente. Ou seja, eu ganho porque eu reduzo o meu espaço de espera para CIFs. Eu não estou disputando mais acesso ao meio, então há pouca diferença aqui entre os quadros de dados e os quadros de controle. Aí vou receber e vou mandar um CFA que é um CFA com dados. Então, se eu não tiver quadro para transmitir, eu envio um quadro nulo. A diferença, por que eu envio o quadro nulo? É só para dizer que eu estou vivo. Tem algo para transmitir? Tenho não. O que você faz? Me dá um CFA que vazio. Essa questão da fragmentação caiu em desuso, como no caso do IP ou... Tem fragmentação. Tem fragmentação porque o meio é muito pouco confiável. É tipo o Léo. Que é um aluno completamente fictício, que não existe, é só um exemplo, né? Que a gente dá didaticamente de aluno pouco confiável. Então, se o coordenador receber o CFA com dados, ele vai enviar o CFPOL mais CFA. Ou seja, eu em momento de um processo, olha só que interessante,
eu simplesmente pego, dou uma olhada no cabeçalho e encaminho direto pro andando. Ah, tu mandou uma porra? Colo e envio. Ou seja, qual é a vantagem disso? Eu não processo, eu não penso. Eu não penso, eu deixo o overhead para a estação. Claro que isso é bom, é um conceito filosófico bastante complexo. Nesse contexto é bom. Nesse contexto é bom. Gustavo, como é que está sendo usar o galho no OS? Cara, eu não, É um Linux normal. não tem nada demais, não. Galho OS. Normal. Tá? Não tem nenhum problema, pelo menos. Não tive nenhum problema com ele. Ainda. É como usar o Ubuntu da vida. Ele usa o que? O repressor do Ubuntu? Isso. Ou seja, é só o Ubuntu É um com drives do OS. Isso. Reconhece alguns atalhos. Acho bom. E o problema no teclado? Não, é só entrar, atualizar o firmware e funciona. Depois disso, ele vai funcionar normal. Perfeito. E o poleamento ele é cíclico, né? Então, na verdade, o que eu estou fazendo, na prática, é uma divisão por tempo, né? Se eu não transmitir durante um determinado tempo, se, por exemplo, se no momento que o sábio não me mandou um pacote, ele não fizesse sequencialmente, eu digo, pô, o sábio tá de sacanagem, eu vou tirar ele da lista. Ele só vai poder disputar no período de contenção. E só na próxima vez que eu ganhar o acesso ao meio, eu como AP que eu vou poder transmitir. Isso parece extremamente longo, extremamente injusto, extremamente babaca, mas esse processo é muito rápido. E o término é o CF-End, onde eu vou zerar o NAV. É só isso que... Ou seja, o CF-End, tudo que ele faz é zerar o NAV de todas as situações. Olha só. Galera, disputem acesso ao meio. E disputar acesso ao meio, pelo DCF, tem todo aquele mecanismo que a gente viu. Então, na verdade, tudo que eu faço é alterar entre esse período livre de contenção, onde eu tenho poleamento, e o período de contenção, que é o próprio DCF. Pode parecer bobagem, mas muitos mecanismos têm só o DCF por um motivo simples, né? Como eu já falei na aula passada, usar um cabo cross era uma coisa desagradável, conexões ponto a ponto entre estações eram muito comuns, né? E quando a gente falar sobre o 802.11s, vocês vão ver que o 802.11s nada mais é do que um modo DCF bem feito para máquinas de baixo poder computacional. Eu já falei. Então, o grande lance, isso aqui é caveira, o grande lance do PCF é a capacidade que eu tenho de combinar esses quadros de poleamento de ACS e dados entre coordenador e estações, ou seja, tudo isso só esperando sítios. Então, vamos pensar o seguinte, né? Vamos analisar isso em função da entrega de dados, porque tudo é uma questão de eficiência. Né? Por que a gente usa rede sem fio? Porque é conveniente. Olha só quantos notebooks tem aqui. Tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6 notebooks visíveis aqui, mais que estejam por aí, né, perdidos em mochilas e afins, e no laboratório por aí, né, em condições discutíveis de estado. Tá? Por que a gente está cheio de desktop? Há 10 anos atrás, cara, eu não estou falando 10 anos atrás, estou falando do tempo que eu fazia o mestrado. Era muito assim. Não, eu já usava notebook nessa época. Usava notebook ferrado, usava aquele Pentium 3. Mas a maior parte das pessoas usavam estações de trabalho. Até hoje, por exemplo, você vai ver a galera mais coroa, prefere ter desktop em casa. Uma vez um cara mais coroa falou assim, você não tem um desktop? Eu falei, eu não. Aí quando você precisa de uma tela, que você tem? Eu ligo no monitor. Tipo esse aqui. Não, meu é menorzinho, 17 também. Não é que já tava lá em casa. E ele ia vigiar. Tudo bem, certo, resolve. Enfim, não vem ao caso, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, todas essas coisas precisam ter uma relação ali, uma correlação um pouco não tão espúria assim. Dentro do período de contenção, né, a estação envia dados para qualquer destino. Ou seja, o AP tem poderes absolutos. Ele decide quem está na lista dele de envio ou não. E se por acaso o meu poleamento
Se eu vou mandar para você um quadro que dentro do teu período de contenção você não consegue ver ele completo, porque agora eu vou preferir não fragmentar quando eu puder, porque a conexão é direta entre o AP e a estação final, eu vou mandar um quadro nulo com um bit de more fragments ligado. Ou seja, aí entra a fragmentação. Para que eu vou botar esse bit de more fragments? Para distinguir a estação sem quadros de uma estação que está sem tempo para transmitir. Ou seja, com a mesma estrutura de quadro eu consigo expressar mais situações. Cláudio, você vai cobrar essa informação desnecessariamente específica na prova? Não faz sentido. Mas é bom que vocês saibam que esse tipo de coisa existe. Vou cobrar um monte de coisa bastante diferente. Quais são os 3 casos de backup exponencial binário? O que é estação escondida? O que é estação exposta? Em que casos, por que o poleamento faz sentido? Vou pedir para vocês compararem os modos de transmissão, né? Mas esse tipo de detalhe escroto não. Nem vou pedir para vocês decorarem cabeçada. Com certeza, não é igual IP também. Ah. Não tem muita diferença. Não. Então, broadcast e multicast, né? No DCF eu posso enviar para broadcast, ou seja, broadcast dentro do meu domínio de colisão, mas eu não uso nem RTS nem CTS e eu não recebo ArcDiff. E PCF, eu só mando isso quando eu tenho a flag 2DS, 2 Distributed System, ligado. Existe recuperação de erro, mas a recuperação de erro é no cliente. O AP vai enviar quadro para BSS como um todo, e a estação também recebe quadro broadcast ou multicast. O formatinho do quadro é assim bem bonitinho, né? Ou seja, a nossa PDU física, né? A camada física tem um preâmbulo, cabeçalho e uma PDU MAC que encapsula o quadro da camada MAC, que vai ter encapsulado dentro do PDU do LLC. 2 CRC. Uhum. Tem 2 CRC, de nível físico e de nível de massa. O primeiro garante que a transmissão foi bem sucedida, o segundo é o primeiro CRC de nível lógico. Na verdade tem 3, porque tem CRC no IP também. E tem CRC na camada de transporte. Sim, mas... E aí na camada de aplicação, como a gente não sabe programar, a gente deixa pra lá. Tô vendo a info. O preâmbulo, né, uma sequência de 80 bits que é usado só para eu selecionar a antena apropriada. E o SFD, que é um delimitador do quadro. O cabeçalho de nível físico é transmitido a 1 megabit por segundo sempre. Isso garante que qualquer que seja a tecnologia de rede sem fio, desde o B até o AC ou AX, você tem a mesma comunicação, né? E eu vou ter informações, como vai conter informações lógicas, como o tamanho do quadro, a taxa de transmissão e o CRC. Ou seja, a transmissão é multi-rate. Ou seja, eu tenho pedaços da minha transmissão que é feita a 1 gigabit e pedaços que podem ser feitos até dezenas de gigabits por segundo, dependendo da tua tecnologia. Ah, Cláudio, mas eu tenho um notebook aqui que eu peguei uma plaquinha PCA, que eu pluguei aqui, é um Pentium 2, é uma plaquinha 802.11b. Vai funcionar? Vai. Você vai acabar com a velocidade da rede, você vai destruir o trabalho, vai trabalhar todo mundo que está com você, mas você, que é um canalha, pode. Essa também é uma das vantagens de você usar um AP. Como a conexão é diretamente do AP com o cliente, você consegue trabalhar multi-rate muito mais fácil. Você atrasa só um pouquinho. Não vai atrasar toda hora. Não vai atrasar toda hora. Hoje, a maior parte das placas de rede sem fio, inclusive o celular, já são N. O G ainda é o padrão mais utilizado, não aqui no Brasil, mas assim no mundo como um todo. Mas os notebooks já estão todos saindo pelo menos com AC. Os 2 aqui são. Os dois já N ou AC? AC. Não, os caras aqui já estão saindo. Esse notebook aqui, que já é relativamente de low range, ele já vem com AC. Eita, meu remédio. Tá acabando! Aí você toma remédio com Coca-Cola, né? No final, você quer ir pro inferno. É porque você vai absorver mais rápido. A Coca-Cola vai comer a embalagem e o seu estômago, então a superfície de contato vai ficar maior. Coca-Cola para uso medicinais. Cara, eu nunca disse então, agora se eu tiver com dor, eu vou tomar 5 remédios de Quanto Coca-Cola. você é gastrite, Cara, Não, se estômago você, nem tem se você tiver mais. com gastrite, você toma mais Coca-Cola que acaba o estômago, não tem o que ficar. Eu não tenho mais estômago. Gente, olha só, isso tudo é ficção, cara. As pessoas Isso é igual morrem, 5G, cara, é tudo fake news. Tu acha que 5G mata alguém? Não mata, Coca também não.
Cara, assim, a questão... Uma vez eu vi um trabalho que o maluco propunha uma antena intracorpórea de 1 THz. Pra você se comunicar dentro de um corpo. Eu falei, caralho, uma antena de 1 THz. Sério, não vai funcionar bem pra caralho, né? Vamos fazer a conta de 1 THz. 1 THz, o negócio tem que estar vibrando tipo flash, entendeu? Você vai conseguir raciocinar bem mais, assim. Então, Coisa assim, bem sensível. Se eu não me engano, 5G é 38 GHz. É um Não, 38 GHz. dos desenhos Então, é tá que a gente fácil de conhece GHz. como dementador. Dementador. Então, assim, esse negócio de 5G vai ser assassino e tudo. Gente, olha só, as pessoas não deviam estar próximas de antenas de transmissão, entendeu? Tem motivo para isso. Por isso, assim, que toda vez que o prédio fala para mim, a gente vai botar uma antena da Motorola, pode? Pode. Poder pode, tudo pode. Se você deveria, é que ainda está sendo estudado. Pô, mas economiza R$6.000 por mês do prédio. Por que você não Você vai pagar pelos custos de saúde, não, velho? Então, Não, não é isso. Tipo assim, tipo assim, é porque é uma roleta russa, né? Não é tipo assim, você vai estar lá, com certeza você vai ter um problema. Agora, se você você é instalador, né? se você. O Se instalador você em geral só tem filho e mulher, né? Por quê? Porque pega muita radiação e acaba matando os espermatozoides mais fácil. O espermatozoide X é mais resistente e aí acaba Ah, é? resistindo. Então, peraí, a questão de botar antena em cima do prédio é um plano das feministas Exatamente. para destruir os machos. Fica essa ganhando E de acabar com os homens. É, então, Isso você aí. tá dizendo que Você descobriu o nosso plano. Exatamente. É um plano das feministas, descobriu o nosso plano. Sabe, você vai morrer agora. Deixa eu pelo menos instalar a antena. Bem, E eu mexendo com. isso aqui é caveira, tá? Tinha que instalar antena. Antena que é perigoso. Vamos ligar um 802.16. Caralho. Dentro daquele laboratório. Isso. Aqui pelo menos as paredes são de madeira. É. Só tem essa parede ali, sinal vaza. Ah, vai ser legal. Senão não vaza, ele rebate e vai pro meio mais fraco. A.k.a. seu corpo. Ah, cara, o máximo que vai acontecer é derreter o chão. Vai cair na É prova. tranquilo, drywall é de boa. O vidro é pior do que o drywall. Se fosse só de drywall, era muito melhor. Assim, Beleza, Essa mas ia ser drywall tão tá chato. ó, Mas ia ser tão chato. Files com file. eu não tenho problema com isso, não. Então, olha só, esses são os tipos de quadro. A nível de gerenciamento, eu tenho quadros de associação e reassociação, probe request, probe response. O que o probe request e probe response faz? O request ele pergunta se tem alguma pena na região e o response é a resposta da pena que existe. Não, eu vou compilar. Então, você Beacon, Disassociation, Authentication, Controle. PSPOL, RTS, CTS, CFENT, CFAC. Dados, eu tenho dados CFAC, dados CFPOL, dados CFAC, CFPOL, nulo CFAC, CFPOL, CFAC mais CFPOL sem dados. Ou seja, o que vocês têm que ver aqui? Se você for fazer alguma coisa... Por que esse slide é caveira? Porque a coisa que você deveria fazer aqui é o seguinte: olhar para isso aqui e verificar se você sabe o que todos esses quadros aqui fazem. Se você não sabe o que todos esses quadros aqui fazem, você está se gerando um problema. Isso aqui é o seu checklist da vida. Esses daí vai pros... O que eu gosto muito de rede sem fio é porque redes é uma matéria de siglas. Em rede sem fio fica com muito mais siglas, e as siglas começam a ter letras e números. E aí começa a ficar muito mais legal. É tudo igual. Não, é tudo igual. Você é que é noob, né? Na verdade, todos eles dizem coisas muito específicas e muito diferentes. Você A que sigla é igual. é garoto ou maroto. Chama de parecida pra não passar. Aqui, ó. Dados. Dado mais ACK. Ou seja, é o dado que vem de feedback junto com o ACK. Ou seja, é o que o teu coleguinha te mandou. Não, é o que você quer mandar pro seu coleguinha. Dado mais CFPOL. É o que o teu coleguinha te mandou. Dado mais CFAC mais CFPOL. É o que você tá mandando pro AP. Nulo.
Morri. Ah, mas aqui tu vai pegar onde vai ligar hoje? CFAC sem dados, CFPOL sem dados, CFAC mais CFPOL sem dados. Então, todas essas coisas têm variações. Campos, que se vem do DS, se vai para o DS, se tem mais fragmentos, retransmissões, gerenciamento de energia. Eu venho, E só. eu venho com uma hora de fala. Isso aqui é o feijão com arroz de 802.11 básico. Eu vou falar agora para eu pegar e vou abrir. Ou 800, que horas são? É cedo ainda, né? 12h05. Nossa, dá pra falar uns 3 padrão ainda hoje. Vocês estão sem ter o que fazer mesmo? Estão de bobeira aí? Vamos de 802.11. A parte de redes celulares do Corolla. Pra gente ver. É, a gente vai falar disso agora. Pode, botei qualquer na tua caneta. Pra ver se eu fico ligadão. Não, não posso falar isso. Tá gravando? Tá. Foda-se. Você tem que avisar quando estiver gravando. Não, desgraça. Funciona. Anda, maldito. Anda, demônio. Só chuta completo. Hã? Nada não. Fica quieto. Tá indo assina diploma nenhum. Fala logo. Então pode... Eu tenho diploma de graduação, cara. É complicado. Ainda. Não, mas você tem que devolver o tempo que você ficar de afastamento. Pensa que eu não sei. Você tem um ponto. Aqui tá todo mundo rápido preso. Ele é Beto, aqui é policial, tá fudido. Se ele mijar fora do pinico aqui. Não sei. Qual Qual é desses? isso que eu diria? Eu botei no. Acho que eu botei no. Funciona. Na sexta-feira eu até conectei a fonte do computador. Não, pode ser que funcione em algum deles. Tá, ó. Acho que eu botei no. Tá. Então vamos conseguir assim. A gente tem 2 caminhos a seguir, 802.11 e 802.11s, tanto faz a ordem. Então eu vou seguir para 802.11s, além de eu gostar mais, esse foi o primeiro slide que eu achei. Tá? Então, na verdade, qual o problema do 802.11s? O 802.11s é o seguinte, pô, muito legal esse negócio, mas tem um ponto muito fraco sobre o 802.11 tradicional, é o seguinte, eu preciso de um sistema de distribuição cabeado. E todo o lance é o seguinte, pô, isso é muito legal você ter um meio de distribuição cabeado no meio corporativo, porque o teu prédio tá lá, você não quer abrir. Você não chega hoje e fica assim, porra, vou abrir uma empresa. Caralho, ela vai ser uma multinacional. Vou contratar 500 pessoas. E vou botar um AP. Se você faz isso, você é idiota. Espero que você esteja ciente disso. Ah, você é uma mula. Agora, se você quer abrir uma fábrica de software de 5 pessoas, de 4 desenvolvedores, sei lá, e você quer fazer isso, pegar meia dúzia de Chromebook, que nem a gente faz aqui, abre umas live DA da vida e todo mundo trabalha usando a internet, beleza, você consegue fazer isso. Mas no mundo real isso não funciona, quando você precisa de larga escala. Só que no cenário de desastres, isso é muito importante. Imagina assim, caiu, por exemplo, lá aqui no Rio de Janeiro, eu me lembro que de forma muito emblemática, a gente tem os desastres que tiveram de desmoronamento durante as chuvas na zona serrana do Rio. Então a gente tinha Teresópolis, Friburgo, essas cidades foram muito afetadas por deslizamentos há acho que quase 10 anos atrás. E uma das dificuldades que a galera tinha naquela época foi de disseminação da informação, troca de dados. Primeiro, se vocês forem para Petrópolis, a internet em Petrópolis já é bastante ruim. Ponto. Isso não está aberto à discussão. Agora, principalmente nesse tipo de situação de desastre ficou pior ainda. Então, né, motivado por esse tipo de coisa, surgiram as aplicações de usar a própria rede sem fio como sistema de distribuição. E esse é um dos projetos finais que eu quero ter aqui no fundão, que é um projeto de rede mesh usando os celulares dos alunos. Ninguém ainda deixou. Então, os cenários onde eu posso ter uma rede mesh é um escritório em expansão, tá? Que eu não sei, por exemplo, isso é muito comum, por exemplo, dentro de escritórios que vão ser casas, né? Casarões antigos. Onde casarão antigo é um inferno, né? Primeiro que é caro pra cacete, segundo que tá sempre dando problema de manutenção, e segundo que o material, o negócio é feito para durar, né? Não é que nem essas casas de papelão que a gente faz hoje em dia, né? Por que casa nos Estados Unidos é tão barato? Porque é feito de papelão, né? Tipo assim, é tudo drywall. Aqui, Vai pegar fogo, então.
Ah, mas tudo bem, máquinas seguras, porque pelo menos você reconstrói rápido. Não, então, os caras sabem que vai pegar fogo, então constrói de qualquer jeito. Né? E aí, nesse tipo de escritório, ou seja, até uma solução boa para aqueles de vocês que moram em casa, né? E vivem reclamando que o Wi-Fi de vocês não chega no quarto, né? Ou que nem o nosso dileto aluno também, hipotético Bruno, né? Que mora num anexo da casa dele, estava reclamando que a rede sem fio não chega lá. Não, ele não mora no anexo, ele mora sozinho. Ele saiu de casa. Que bruto, e ele mora no famoso escritório. Continua sendo hipotético. É todo um caso hipotético. Esse aluno não existe realmente. Redes caseiras, né? Pelo mesmo motivo, você poder colocar cada vez mais dispositivos, uma área maior. Redes públicas. A gente teve um caso aqui na Vida Brasil, que a gente vai mostrar esse case no final da aula, só que a Motorola fez esse case aqui no Brasil, e por incrível que pareça, a rede, todo o Wi-Fi, todo o 802.11 que era distribuído na Vida Brasil, era rede mesh. Redes militares ou desastres onde isso foi pensado. Então, muitas das coisas do 802.11 do modo DCF, a gente vai aproveitar no 802.11s e, por incrível que pareça, no 802.15.4. Caveira. Tentei fazer assim a caveira, não consegui. Saiu um coração. Deixa eu ver. Assim a caveira. Tá. Tá. Com muita criatividade. Vocês estão fazendo mestrado, vocês são criativos, cara. Então, olha só, qual a diferença entre a rede ad hoc, 802.11, ou seja, o modo DCF, e uma rede mesh? Então, as duas são multi-hop. Os nós da rede ad hoc possivelmente são móveis, mas na rede mesh isso não é necessário. A maior parte do... Aí a grande diferença é a seguinte, enquanto uma rede ad hoc, a maior parte do tráfego é entre usuários, na rede mesh eu tô querendo mandar para o gateway. Eu quero sair da rede mesh. E isso vai ser fundamental quando a gente falar em esquemas de roteamento. Então a rede ad hoc ela foi feita para trocar... Mas, pô, pensa o seguinte. É o que eu sempre falo. Por que um Chromebook dá certo? Por que a ideia de Chromebook é inteligente? É barato. Não só isso. Sem fio. Então, isso é um bom motivo. Mas por que ele ser barato e sem fio? Não adiantava assim. Os netbooks também eram sem fio, também eram baratos e deram super errado. O que o Chromebook fez que é a aposta que o Google fez corretamente, que os netbooks há 10 anos atrás não tinham esse timing ainda? Aplicativos na internet. Aplicações na internet. Ou seja, nada do Chromebook é feito para ser feito dentro do próprio Chromebook. Ou pelo menos não é pensado. Eu, por exemplo, tento instalar várias coisas dentro do meu Chromebook, mas a maior parte do tempo eu passo na web. Seja no Gmail respondendo no e-mail, seja no Overleaf escrevendo no LaTeX, seja no Google Drive apagando e verificando arquivos, mas eu passo a maior parte do meu tempo na web. Então, isso é onde a rede mesh ganhou. E vocês vão ver que o padrão 802.11s ele vai inspirar as primeiras máquinas OLPC, né? O One Laptop Per Child, que veio como XOXO, né? E o projeto XOXO, inclusive, que foi endossado pelo Richard Stallman há uns anos atrás, né? Durante um tempo, o laptop que o Richard Stallman usou foi o XOXO para dar suporte ao projeto. A rede prioritária sem fio dele era uma rede mesh. E a gente vai entender por que dentro da disciplina. Ou seja, ao invés de eu ter roteadores e APs, na verdade todo mundo é AP e roteador na mesma estação. Então ele funciona em cima do DCF, né? Essa melhoria DCA vem de Enhanced DCF, é o padrão de QoS, que a gente vai falar sobre ele, mas na verdade tudo isso aqui, essa parte laranja que é o grande lance do 802.11s. Ou seja, é uma melhoria em função ao que vem antes. Então, em relação à topologia, isso aqui é caveira, eu vou ter 4 papéis. Eu vou ter a estação, que é uma estação 802.11 tradicional, uma estação chamada de Mesh AP, que na verdade ele é um tradutor entre o 802.11 tradicional e o 802.11s. Os Mesh Points são estações 802.11s e os Mesh Portals, que são gateways entre a infraestrutura cabeada e a rede mesh. Se todo mundo fosse mesh point, não teria problema. Assumindo que nem todo mundo você tem a figura do mesh AP e do mesh port.
Então, essa é a figura de uma rede mesh. A rede mesh ela funciona não só como uma infraestrutura de roteamento de dados internos, mas muitas vezes também como uma infraestrutura secundária numa rede que você já tem. Nota o seguinte, que eu conseguiria chegar na internet uma vez que meu mesh portal está ligado diretamente no roteador, mas eu não preciso fazer isso. Eu posso ter toda uma infraestrutura cabeada, ou seja, a sua infraestrutura da sua rede mesh pode ser uma infraestrutura auxiliar. Ela não precisa ser única. Ela pode ser única, mas ela não precisa. A formação da topologia, ela é bastante... Agora... E aí começa a minha brincadeira com os beacon, né? A formação da minha topologia é feita através da descoberta dos vizinhos, e a descoberta dos vizinhos é feita por beacons. Então agora, quando eu perguntar o que um beacon faz, o que um beacon faz? Um monte de coisa não é uma resposta que você daria numa prova. Inicia o superquadro. Inicia o superquadro, descoberta de vizinhos de 802.11s, faz a sincronização, porque a sincronização pertence a todos os padrões de 802.11, faz troca de capa bits entre dispositivos de 802.11, tem mais uma coisa. Você falou, sabe? Ele disse que quando tem alguém esperando para que tem pacote armazenado no buffer para enviar para alguém. Beleza, ele dá sinal de status do buffer. Esses capa bits também são trocados, 802.11s também são trocados pelos beacons, ou seja, pertencer a uma rede mesh nada mais é do que os seus vizinhos conhecerem. Então, se eu tenho uma infraestrutura de rádio única, eu estou buscando o que vai caracterizar a minha rede mesh é a topologia de um grafo completo. Quando todo mundo está com esse gráfico completo, eu adiciono um Mesh ID. Agora entenda o seguinte, diferente de uma BSA, onde eu caracterizo a BSA pelo alcance da minha antena, numa rede mesh, tudo que caracteriza a minha rede mesh não é o alcance. Por exemplo, digamos que eu não consiga ver a Marcele. Não estou vendo a Marcele. Mas eu consigo ver o Gustavo. O Gustavo vê a Marcele. A partir desse momento eu não vejo a Marcele, mas eu sei que a Marcele está dentro da rede através do Gustavo. E a gente compartilha o mesmo Mesh ID, que pode ser, por exemplo, o LabNet. Tudo isso pela caracterização dos meus vizinhos. Mas isso só pelos APs. Só Só visto pelos APs. Isso não tem nada a ver com o AP aqui. Aqui o AP ou a estação são a mesma coisa. Ele é um mesh point. Entenda o seguinte, o AP como dispositivo ele só é diferente porque isso fica mais barato. Mas da mesma forma que há 15 anos atrás, eu não sei se vocês pegaram essa fase, era muito comum você fazer roteador Linux, comprando máquina vagabunda e pegando um monte de placa PCI de rede, umas distros muito loucas de roteamento. O AP, muitas das vezes, era uma máquina ligada no modem da tua casa. E era um negócio tosquíssimo, tá? Porque tudo era muito caro. Então, na verdade, você tinha um modem da operadora, você ligava no AP da tua casa, e a tua máquina que estava ligada no modem da operadora é que distribuía sinal Wi-Fi através de uma placa de sem fio na tua casa. E tinham também serviços para isso. Ou seja, a galera do Linux, nesse aspecto, ela sempre foi muito vanguardista ou suicida, você escolhe como quiser. É sinônimo, né? Isso aqui eu vou ter que mandar material para vocês, tá? Então, se eu tiver incapaz de detectar qualquer vizinho MP, eu ou seja, se eu tenho vários vizinhos mandados, eu vou adotar o Mesh ID de maior prioridade. Ou seja, eu quero sempre aglutinar a maior rede possível. Por que eu quero aglutinar a maior rede possível? É por teoria de grafos. Quanto mais se o meu grafo é totalmente conectado, mais caminhos eu tenho para trafegar a informação. Tá? E o que vai definir o meu tráfego? A minha métrica de roteamento vai ser uma métrica chamada de airtime, que vai ser uma função do meu capabit trocado por um IE, e aqui dentro da rede 802.11s é chamado de Information Elements, ou seja, dentro do meu beacon vai carregar esses Information Elements, que são os capabits das máquinas. Então, dentro do beacon eu vou ter a minha informação de Mesh ID, qual é meu throughput,
e com a minha taxa de perda. Eu posso estar num meio muito ruidoso, ter uma taxa de perda um throughput alto, mas uma taxa de perda alta. Então passa a ser mais interessante eu trafegar por um cara que, apesar do throughput mais baixo, é uma rede mais confiável. Ok? A diferença, então, da rede mesh para a rede ad hoc é porque a mesh pode ter saída para a internet, é isso? Não, a mesh, prioritariamente, a saída para a internet, e na mesh eu tenho roteamento embutido no protocolo. Na rede ad hoc, eu imagino que todo mundo esteja Sim, você vai ligar direto com o tapão. Exatamente. A BSA de uma rede ad hoc é definida pelo alcance do teu rádio. A BSA de uma rede mesh é definida pelo teu mesh ID. Eu posso não estar vendo o teu vizinho, logicamente, fisicamente, mas logicamente eu enxergo ele através de roteamento. Mais uma vez, eu reitero uma pergunta que eu faço desde o do semestre passado. Se eu estou roteando na nível de camada 2, por que eu digo que rotear é uma função de camada 3? Ou essa divisão é totalmente artificial? Permitir que existam redes distintas com regras distintas e que elas consigam se comunicar. Na verdade eu consigo seccionar os domínios de colisão. A grande questão são os domínios de colisão. Ou seja, eu tenho um protocolo simples de unificação de canal, mas eu posso ter uma fala. Pode falar, cara. Não tá gravando, era sobre matéria. Qual matéria? Sobre o que você vai dar. Qual matéria que eu vou dar? Sobre quais matérias você vai receber. Eu vou falar de 10, segunda e quarta, de 10 a meio-dia. Eu estarei dando linguagem de programação, que é, na verdade, a introdução de programação a computadores 2, onde será dado orientação a objetos usando Flask e Python, e ligando a circuitos eletrônicos usando MicroPython, com a mesma infraestrutura, fazendo um projetinho de OP simples. De 1 às 3, eu estarei dando rede sem fio, né, com amor, que é rede sem fio para a graduação. E de 3 às 5 estarei dando redes de computadores, que é redes com carinho, porque é para graduação também. Eu acho que vou fazer essa. Vai Rede... ser tudo aqui. Não. Isso é lá em cima na Eliana Auge. Não, eu não saio da NCE. Essa é uma condição que tem que ser muito importante para sair da NCE. Não guarda minha vaga, não. Faz inscrição quando abrir o período, pô. Palhaço? Tá vendo aqui, ó? Que abuso, né? Guarda a minha vaga. Sou padeiro. Quando o pão quente sair, você me avisa. Né? Que coisa, né, tio? Respeita acabou quando a palmatória. Redes é a matéria, não sei se vai abrir como redes esse período que vem, mas não abro no outro período não só nota. Não, porque já abriu a inscrição. Redes sem fio deveria estar, Adriano deveria ter aberto. Então eu vou ter que... NCG 005. 005. NCG. Ele vem Núcleo de Computação Eletrônica Graduação, NCG. 005. 007 é de Cisco. Pode ser que a Adriana não tenha aberto ainda. E se ela não abriu ainda, vai ser muito complicado. Porque eu vou ficar muito chateado. Não abriu ainda. Então eu vou ficar muito chateado. Abriu hoje? Hoje começou. Mas, vamos lá. Eu tô sem nota desde a semana passada. Nota do quê? Cálculo. Como assim, o cara sumiu com a tua prova? Não, ele não responde e-mail, ele não posta nota. De ninguém, da turma toda? Ah, então não é culpa sua. Não. Ah, então você tá de férias. O cara tá de férias também, só vai lançar a nota no final depois. Eu precisava saber se eu fiz cálculo ou não, né? Cálculo quanto? Tá. Puxa o 2. Qualquer coisa você diz que a culpa foi do cara. Mas deveria fazer isso. Então, olha só. Quando acabou ser multitopológico, ou seja, tem várias antenas, isso fica um pouco mais complicado de fazer, porque na verdade cada antena vai ter variações de dados diferentes. Tá? Então a formação, né? Eu devo selecionar com quais mesh points eu quero estabelecer link, baseado em alguma medida de qualidade de sinal, que a gente vai chamar de airtime. O MPE tem que ser configurado com o máximo número de nós. Eu vou ter um Local Link State Discovery Maintenance, uma medida de qualidade do meu link, e eu vou ter a descoberta do Mesh Portal. Ou seja, as duas coisas que eu tenho que manter é o seguinte, é a qualidade do meu sinal e o caminho até o Mesh Portal. Ou seja, eu sou proativo no sentido que eu vou guardar na minha memória exclusivamente os caminhos para os Mesh Portals.
e eu vou ser reativo se eu quiser trocar dado dentro da rede. Isso diz claramente o seguinte: o meu primeiro objetivo é sair dessa bosta. Café, Fábio? Toma um café, aproveita e pega pra mim também. Né? Pega um café aqui. Pega um café pra vocês também, porque tá foda. Vamos O lá. esquema que ele faz é parecido com o esquema do Spanish Leak, fazer o caminho até. Exatamente. Eu fludo e o reply vai ser o meu caminho até o mesh port. Então, o mesh port você anuncia, fluda para a rede como um todo e cada um monta o caminho a partir daí. É muito inteligente, porque cada um é autônomo o suficiente para que cada um tenha a sua própria visão da rede. Não estou feliz o suficiente, não estou triste o suficiente para ter açúcar. Estou tão feliz, cara. Hoje eu acordei, eram 8h30. Férias, o nome. Caraca, 8h30 já tá daqui. 8h30 eu acordei hoje. Na verdade, acordei 6 horas para tomar um remédio. Aí 8h30 depois eu acordei de novo. 6 horas pra mim já tô fazendo. Não sou eu. Cara, eu tô mais acostumado com a Ela sabe acordando 5h30 da manhã, tudo da vida. Aí ela acordava 5h30 da manhã, agora dá 7 horas. Ah, mestrado. Tá vendo? É pra isso que tem que ter prova de física, pra vocês não se acostumarem com a facilidade. Né? Não, cara, você tá recém saído da graduação, você tem mais é que sofrer mesmo. Você tem mais é que sofrer. Como eu sempre digo, você quer carinho, procura pai e mãe. Já o FRJ é só porrada e sofrimento. Entendeu? Ah, mas pai e mãe também não dá carinho. Isso é um problema da sua família, não tem nada com isso. Senão daqui a pouco surge alguém aqui. Tá dizendo como eu devo que educar meu filho? Mais de 18? Eu digo o que eu quiser. Não, eu já recebi uma vez uma ligação da mãe de uma estagiária dizendo o seguinte, né? Tipo assim. Peraí, você tá. Minha escola eu já recebi reclamação de mãe assim. Não. Que se a menina não se comportasse, que eu ligasse pra ela que ela dava um jeito. É o quê? E você ligou. Que bonitinho! Ah, tinha que ligar. Não, A sim. mamãe tá fazendo merda! Oh, meu Deus! Não, gente, assim, ó. Você tinha visto que a minha irmã tá fazendo alguma coisa em relação a maior de 18 anos. Não, gente, vocês não estão entendendo. Eu simplesmente Eu ciente caguei. Gente, pelo amor de Deus, assim, se eu não resolver com vocês aqui dentro do laboratório, eu vou mandar vocês embora, é mais rápido. Então é isso. Vamos lá. Então, na verdade, a sequência de inicialização manda um beacon, ou seja, o beacon obrigatório. Olha o beacon trocando os information elements da rede mesh, os dados. Vou fazer um association request, mando um association response. Entro aqui numa parte de criptografar, a gente vai falar mais sobre isso no 802.11i. E vou trocar os dados de forma segura. Eu tenho acabou segurança baseado no 802.11i, a gente vai pular isso aqui, né? E tudo isso é baseado em handshakes através de troca de desafio. Mas deixa para lá. O nome do protocolo de roteamento, isso aqui é caveira pra caceta, tá? É o HWMP, Hybrid Wireless Mesh Protocol. É o protocolo de roteamento usado pela rede 802.11s. Ele é um protocolo que a gente vai chamar de reativo e proativo. Proativo no sentido que eu vou armazenar na minha memória o caminho para minha rede, para o meu mesh point. Reativo para trocar dentro da rede. Um protocolo de roteamento proativo, ou seja, que eu guardo na minha memória os caminhos, ele tem um problema, ele é muito custoso. Um protocolo de reativo, ele tem um problema, ele é muito lento. Então, na verdade, eu tento balancear esses dois elementos, deixando ele proativo para a coisa mais importante, que é para o mesh port. Tá? Então, esse roteamento sob demanda, né, o reativo versus proativo, isso aqui é caveira, né? Quando eu tenho roteamento sob demanda, eu tenho um baixo overhead no roteamento
mas eu tenho um atraso extra. Quando ele é proativo, eu tenho como pró o baixo atraso, mas com o alto overhead de roteamento para manter as informações atualizadas. Ou seja, se a topologia muda com muita frequência, se eu tenho vários mesh points entrando e saindo, isso é um problema. Você vai encontrar o mesmo problema em redes veiculares. Você que está lidando com segurança, a sua vida é mais fácil. Você que está lidando com desafio, até a sua vida é mais fácil. Questionável, né? Ou seja, a não Vida ser de que- segurança mais fácil nesse sentido. Olha só, pensa o seguinte, o seu desafio não se movimenta. Imagina você for aplicar o teu cenário de IoT dentro de redes veiculares. Da RFC. Em cima da RFC que eu tô trabalhando, da RFC, fazer isso em cima da RFC. É um trabalho, então. Não, nessa também não. Vamos trabalhar, não tá nem implementado ainda a RFC. Então, você teve o primeiro desbravador, implementação de referência, você pode ter citação, ser uma autoridade em o assunto. Deixa eu primeiro uma reunião com os caras pra entender. É para isso que eu tô querendo ir. Então, olha só, o HWP combina essas duas coisas, como eu falei, né? Então, né, sem demanda eu uso o Request Route Reply para descobrir a rota sob demanda, ou seja, a source vai floodar e o destination recebe o caminho de volta. Como? Eu vou empilhando os cabeçalhos, os caminhos de cabeçalho. E como é que eu sei os caminhos de cabeçalho? Imagina o seguinte, a Cássia fica parada. A Cássia lá é o mesh porta. Eu não estou vendo a Cássia. Como é que eu sei que a Cássia é o mesh porta? Eu sei o meu vizinho que foi o primeiro a me entregar para o mesh porta. Então, por exemplo, se o Sávio foi o primeiro cara que me transmitiu, porque ele é o mais próximo aqui dos três, eu falo, Sávio, vou mandar mesh porta. Então, eu guardei um endereço de origem e destino, eu vou guardar um endereço de onde eu estou e para onde eu vou, e o endereço dentro da minha rede mesh. Então, por causa... Esse seu caminho pro mais forte pra morrer. Você Manda tem... pra todo mundo e... O mesh portal periodicamente vai dar esse flood para atualizar os estados. Já no momento que eu sou proativo, eu fludo para os meus vizinhos. Aí os meus vizinhos vão dizer, não sei não, pode morrer ou seguir por um caminho determinado. Um protocolo que era opcional e virou o protocolo principal é o RA-OLCR, o LSR, né, que era o Radio era o LSR, era um protocolo propriamente proativo, né, e é o que eu uso hoje como padrão da rede 802.11s. A métrica que a gente está usando é o airtime. O airtime é essa linda equaçãozinha aqui, que não diz nada sobre coisa alguma se você não entender. O airtime ele é uma função do OCA, do OP, que é OP vem de overhead do protocolo, OCA, overhead do canal de acesso, V mais a sua taxa de bits, né, que é o ERT, e o BT são constantes de transmissão. Ou seja, quanto maior a tua taxa de bits, menor o seu tempo, né? Mas se a tua taxa de erro for alta, não importa quanto seja. Ou seja, o que ele está querendo dizer é o seguinte: não importa o seu throughput se você erra muito. Se você erra pouco, o seu throughput é importante. Se o teu erro é ruidoso, o teu menos isso não é importante. Você tem uma metralhadora exata. Exatamente. Essa é a diferença. Ai, meu Deus. Eu troco de canal periodicamente, se o meu canal ficar muito ruidoso, e eu vou fazer isso através de frames. Eu vou ter protocolos de interworking, né? Que eu vou fazer a comunicação entre o mesh. Então, por exemplo, imagina que isso aqui é a transmissão entre duas cidades. Aconteceu um desastre, a forma mais rápida de eu colocar uma rede de volta em funcionamento é ligar uma rede mesh. Pô, Cláudio, mas hoje em dia tem protocolos muito melhores. Eu sei, mas uma rede mesh garante muito mais alcance. Cláudio, você usaria uma rede mesh? Sempre que possível, eu prefiro usar uma rede mesh. Ah, por que você não está usando 3G?
que 3G é muito caro. As antenas são muito caras e com a rede mesh você faz com equipamentos 802.11 extremamente tradicionais e uma troca de firma. Vocês podem montar uma rede mesh no laboratório usando APs de R$50 e isso vai funcionar. Mas está operacional. Lembra, custo é muito importante. E tudo isso através de Mesh Portal, ou seja, eu consigo transformar minha rede mesh para funcionar dentro de um spanning tree. Anda desgraça. Caso o tráfego seja para fora da rede mesh, o Mesh Portal é importante, ou seja, por isso que eu tenho que ter 6 cabeçalhos. Por quê? Quais são as figuras que eu tenho? Eu tenho o Mesh AP, o Mesh Portal e o Mesh Point. A estação é uma figura que existe, mas ela é irrelevante. Ou seja, eu tenho que ter dois cabeçalhos de origem e destino final, 2 cabeçalhos dentro da minha rede mesh e 2 cabeçalhos que são dentro da minha rede 802.11 tradicional. Ou seja, porque isso, né, com quatro endereços eu consigo fazer a minha replicação. Cláudio, mas não vai ter endereço redundante? Vai. Se eu não estiver usando todos os destinos. Mas é a única forma que eu consigo de comunicar todo mundo. Esquemas de endereçamento. Como eu falei, são 6 bits de endereçamento. Que end-to-end communication, caminho da rede mesh e caminho da rede sem fio. Ou seja, aqui é um exemplo da rede mesh, né? Eu quero mandar para o mesh da estação 1, quero mandar para o mesh AP1. Então, o meu endereço de origem é estação 1, meu endereço de destino final é estação 3. Eu não sei onde está a estação 3. Eu sei, mas como eu sei que eu sou um cara sem fio, eu sei qual é o meu próximo destino dentro da minha rede sem fio. Aí quando eu chego no Mesh AP1, eu tenho destino. Meu próximo destino dentro da rede é o Mesh Portal 2. Eu sou o MAP1, para eu me identificar onde eu estou na rede. Eu quero mandar o meu destino final dentro da rede Mesh, é o Mesh Portal. E eu sou o MAP1, que é o meu destino atual da minha rede Mesh. Nota que ele é o mesmo destino da rede sem fio e da rede Mesh. Minha estação de origem é a estação 1 e a minha estação de destino é a estação 3. Essa é a única coisa que eu tenho que guardar. Vou para o Mesh Portal. O Mesh Portal, o Mesh Point, né? O Mesh Point sabe que o próximo destino é o Mesh Point. Eu sei que veio do MP2. A minha origem da rede sem fio é uma MAP1, meu destino na rede mesh é o Mesh Portal, minhas estações de origem e destino é a estação 1 e estação 3. O Mesh Portal assume que ele é a origem, que ele é o source desse pacote, é a estação 3. Ou seja, o Mesh Portal diz sempre o seguinte, olha, veio de mim. Isso, inclusive, serve para você blindar quem está do outro lado da rede. Aí, como é que eu sei que eu tenho que mandar um dado para a estação 1? Ah, isso vai vir das camadas superiores. Ou seja, tudo no nível de estação de camada 2. Pô, então eu bloqueio os Macs? É, isso aí, você bloqueia o Mac. Claro, mas isso dá problema no NAT? Isso dava muito problema no NAT. Tudo dava muito problema em NAT. NAT tá? é um problema, né? É uma solução que trouxe esses problemas. O EDCA a gente vai falar mais no 802.11e. O MDA, o Mesh Deterministic Access, foi uma solução que a gente usou para fazer agendamento distribuído de canal. CCF, como o Channel Framework, foi negociação de canal auxiliar para eu fazer o salto de frequência, ou seja, aqui eu pressupunha redes com mais de uma antena. E gerenciamento de energia a gente trabalhou. Case de sucesso. O LPC foi um case de sucesso. O LPC pensava em você ter distribuir laptops para comunidades muito pobres, que não tinham nem energia elétrica. Ou seja, o LPC, quando surgiu, ele tinha nesse formatinho, vou pegar aqui o do como se fosse uma pequena merendeira, lancheirinha, né? Ele veio entregar a idade. Eu tô velho mesmo, gente. Sou carcomido, a barba já tá branca. Era uma pequena lancheirinha, muito pequeno, feito com tecladinhos muito pequenos, porque foi feito para ser dado para crianças com até 7 anos de idade. Os dedinhos dela são pequenos, né? Não é essa pata nojenta, miserável, tipo essa aqui. Né? Isso aqui foi feito para ser dado para criança, ou seja, é tudo emborrachado porque era para criança. Então,
Tinha que ter um... Essa doação muito querida dada pelos nossos queridos colegas para ajudar a educação do Brasil. É isso que é. Mas o calor acabou danificando A estrutura emborrachada do externo. Então, a vida é essa aí. Mas é uma doação de nossos colegas muito queridos. Muito obrigado pela doação. Palhaço. E a ideia foi o seguinte, o que é importante nesse projeto? O LPC foi um projeto revolucionário no sentido de que esse projeto surge em 2004 com um cara chamado Nicolas Negroponte, no MIT. Né? Eu acompanhei esse projeto desde o começo, porque quando começou a minha graduação, o que eu mais queria era ter um laptop. Laptop mesmo, porque era velho. Laptop. Só que notebook aqui no Brasil era muito caro. Computador, de forma geral, era muito caro. E aí, o LPC ele surge prometendo um computador de $100. E a gente, caralho, 100 doleta! Na época que o dólar era R$2. É? Não, mesmo hoje, 400 reais no computador, nego fala, meu Deus do céu, computador! Computador $100. E era revolucionário porque era voltado para a educação, com tela de toque. A tela dele era antirreflexiva, para que as crianças pudessem ver no sol, porque isso foi feito para escolas na África, onde você não ia ter nem energia elétrica, nem, às vezes, teto para a criança estudar. Então a criança ia ter que ver a tela sobre o sol. Ele vinha com uma manivela que nego sacaneou. Ah, mas você vai botar energia manivela. Você vai botar energia manivela. Justamente porque em alguns lugares você não tem energia para você elétrica para fazer o computador, mas aí você conseguiria ter. E ele vinha com rede mesh. Por que rede mesh? Para que o professor pudesse distribuir atividades através do próprio computador com rede mesh. Ele nunca chegou ao preço de $100. Ele veio com um produto chamado XOXO. Ele custava $400 no sentido que você não estava comprando um computador de $200, você estava comprando um computador um computador de $400. Você está comprando 2 computadores, um para você e um para uma criança. O projeto foi muito... O projeto em si não foi para frente, tá? Mas a questão de telas de toques, a questão de tela não reflexiva, computadores pequenos e baratos, deu origem aos Chromebooks, aos MacBooks, deu origem aos e-inks, deu origem aos tablets. Então esse projeto é extremamente inovador. O primeiro produto comercial que sai desse projeto sai em 2007 e é o ASUS EPC 701 da ASUS. Que ele vinha pelo preço de $300 e todo mundo, meu Deus do céu! Tinha tela de 7 polegadas e as pessoas ainda não tinham entendido que era um computador para você navegar na internet. Era o primeiro computador, vinha com incríveis 4 GB de SSD. A gente não entendia. A gente estava tão acostumado a fazer tudo local que as pessoas ficavam assim, caralho, como é que eu vou fazer essa porra? Esse é computador para responder e-mail? Para isso que serve? Para isso que serve. Então, de novo, a gente não entendia. E eu digo para vocês, o ASUS EPC 701, ele vinha com o sistema operacional que botava mais rápido que eu conheci, que era o Chandos. O Chandos botava tão ou mais rápido que o Chrome OS. Isso eu estou falando em 2007. 2007. A rede doméstica dos alojamentos da UF, a Remesh, é uma rede mesh até hoje. Porque quanto mais alunos tiver no alojamento, mais máquinas você tem para você poder trafegar dados. Por hoje é só. Chega, você já tem coisa bastante. Manda uma porrada de coisa no grupo agora para vocês lerem, tá? E é isso. Eu vou parar a gravação por agora. E